Maduro convocou 4 milhões de homens e mulheres para compor as milícias bolivarianas. E neste vídeo, nós vamos expor a verdade por trás deste movimento do ditador venezuelano. As milícias são uma força real de combate capaz de proteger a Venezuela? Ou são apenas um ato desesperado de uma ditadura acuada que teme perder o poder? Eu sou o Shimon Oliveira e até o final deste vídeo você vai entender o verdadeiro papel das milícias bolivarianas na Venezuela. Mas antes vamos recapitular. As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela escalaram rapidamente. Donald Trump dobrou o valor da recompensa pela captura de Nicolás Maduro, agora oficialmente acusado de narcoterrorismo. Destroyers, navios de assalto anfíbio e cerca de 4 mil fuzileiros navais são deslocados para águas próximas da Venezuela. Em resposta direta a essa movimentação americana, Maduro anuncia uma medida drástica, a mobilização de 4,5 milhões de milicianos, homens, mulheres, idosos, jovens, dizem que até crianças estão sendo armadas. E a ordem foi clara, que todos se apresentem nos quartéis, fábricas e praças por todo o país para se cadastrarem. Imagens da TV estatal mostram longas filas de civis se alistando, oferecendo-se para defender a pátria. Alguns treinos são filmados em campos improvisados, com discursos inflamados de patriotismo. Maduro promete que essas milícias terão acesso à artilharia e mísseis, mas a China emite um alerta, temendo uma escalada que pode se tornar incontrolável. A pergunta agora é inevitável: que tipo de força é essa? As milícias bolivarianas foram criadas em 2009 por Hugo Chávez. São apresentadas pelo regime como uma organização de reservistas, composta por civis, militares aposentados e subordinados diretamente às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. O governo afirma que elas contam com até 5 milhões de membros, mas especialistas independentes consideram esse número altamente inflado. A maioria dos integrantes são civis, funcionários públicos, camponeses, operários e reservistas sem formação militar. Muitos são idosos ou pessoas fora do padrão físico exigido para combates reais. Seus treinamentos são esporádicos e básicos. Em geral, se limitam a tarefas como vigilância de quarteirões, apoio logístico e controle populacional. Elas não têm preparo para batalhas convencionais com tanques, drones e bombardeios. Diante de um possível ataque dos Estados Unidos, essas milícias dificilmente conseguiriam resistir de forma convencional. Uma superpotência com superioridade aérea, naval e tecnologia esmagaria em poucas horas qualquer grupo civil mal armado. No melhor dos cenários, essas milícias poderiam atuar em guerra assimétrica, sabotagens, guerrilhas urbanas, emboscadas em terreno conhecido, mas para isso precisariam de treinamento, disciplina e equipamentos de ponta, algo que não possuem. Na prática, o uso dessas milícias tem sido mais simbólico. Serve à propaganda interna, intimida opositores, mobiliza emoções nacionais e projeta uma imagem de resistência que mascara a fragilidade real do regime. Mas para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para o passado. Na Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1944, Hitler criou a Volkssturm. Era uma milícia desesperada, formada por homens entre 15 e 60 anos, não alistados previamente. Muitos eram idosos, adolescentes ou homens com deficiências. Receberam armas antigas, fuzis obsoletos, sem treinamento adequado. Seu papel era defender o território alemão em batalhas desesperadas. Foram subordinados ao partido nazista e não ao exército regular. Alguns resistiram bravamente em colinas e trincheiras, mas a maioria foi massacrada. A Volkssturm tinha mais valor simbólico do que militar. Representava o último suspiro de um regime condenado. E a comparação com as milícias de Maduro não é meramente retórica. Mas a história também oferece exemplos de milícias bem-sucedidas, como os Vietcong na Guerra do Vietnã, uma insurgência local que operava dentro do Vietnã do Sul, composta por camponeses, guerrilheiros e civis ideologicamente engajados. Usava táticas de guerrilhas avançadas, emboscadas e controle dos campos. Tiveram um papel vital em desgastar os Estados Unidos, participando da ofensiva do Tet em 1968. Apesar de sofrerem perdas altíssimas,
cumpriram seu papel, minaram o moral americano e ajudaram a forçar a retirada. Mas há diferenças fundamentais. Os Vietcong tinham uma ideologia unificadora, apoio militar do norte e toneladas de ajuda soviética. Já a Venezuela está cercada de países neutros ou fracos militarmente. Não há no momento nenhum patrocinador disposto a bancar sua resistência com armas e logística. Outro exemplo são os Mujahideen do Afeganistão, que lutaram contra a invasão soviética entre 1979 e 1989. Eram guerrilheiros islâmicos formados por tribos, camponeses e combatentes estrangeiros. Usavam táticas de guerrilha em terreno montanhoso difícil. Receberam apoio massivo dos Estados Unidos, da China, da Arábia Saudita e do Paquistão. Os mísseis Stinger fornecidos pelos americanos neutralizaram os helicópteros soviéticos, comprometendo toda a estratégia aérea. Foram eficientes, forçando a União Soviética a se retirar. Mas, novamente, o contexto é completamente diferente. Havia ideologia, unidade, terreno favorável e um fluxo constante de ajuda externa. Nada disso está presente no caso venezuelano. A história é clara. Milícias podem ser eficazes, desde que tenham apoio, preparo e motivo. No caso da Venezuela, o que vemos é um espelhamento trágico da Volkssturm alemã, não dos Vietcong ou dos Mujahideen. Maduro não tem aliados fortes nem base ideológica unificadora. Suas milícias são mal treinadas, mal equipadas e politicamente manipuladas. Seu papel, se houver confronto direto com os Estados Unidos, será marginal e talvez causem mais problemas do que ajudem. E se você quer entender o que está por trás dessa mobilização, o que isso revela sobre a fraqueza do regime e o risco real de guerra, inscreva-se no canal agora, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo no nosso continente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!